Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 264, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E aqui no livro, o tema A Ação do Pensamento. Então, dando-se sequência, Sueli diz assim: nós já tratamos dessa questão, mas eu vou voltar, na obra Libertação, ela está dizendo que na obra Libertação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o espírito, na obra Libertação, encontramos afirmativas que, pela sua importância, merecem mencionadas. Depois eu comento aqui que eu troquei a lâmpada da cozinha, do local aqui, né, onde eu faço a gravação, do meu estúdio. Então, tem pessoas que falam assim: mas Luiz, mas por que você está vermelho? Você anda bebendo? Tem uma pessoa que perguntou para mim se eu bebo, né? Se eu faço uso de uma caninha antes da gravação. Olha só para você ver que coisa. Eu falei: olha, eu bebo sim. Eu bebo água, refrigerante, de vez em quando suco. Então, na obra Libertação encontramos estas afirmativas que, pela sua importância, merecem mencionadas. O espírito, André Luiz dizendo, olha só para você ver: o espírito humano lida com a razão há precisamente 40.000 anos. E aí, como que fica? Pois a Bíblia diz que tudo começou, o mundo foi criado por Deus, e depois o ser humano foi criado por Adão e Eva, há 10.000 anos atrás. Como é que fica as coisas agora? Mas deixa pra lá, né? Não vamos entrar nessa questão, não. Então, o espírito, André Luiz, está dizendo, o espírito humano lida com a razão há precisamente 40.000 anos. Ele dá sequência, olha só para você ver. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre. Há mais de 10.000 anos. Olha só para você ver. Há mais de 10.000 anos que milhões de almas humanas não se afastaram ainda da crosta terrestre. Então, não é grave a situação nossa aqui na Terra? É seríssima. Há mais de 10.000 anos morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores
que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria, da egolatria, inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido da libertação, através de crises inomináveis de fúrias e sofrimento. Isso aqui, gente, é de André Luiz. Vamos ler novamente? Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre. Então, há milhões de almas. Conforme nós temos dito aqui, conforme Vó mesmo já nos esclareceu a respeito dessa questão, mortos, vivos, vivos, mortos. Mortos de sentimento. Mortos de abnegação. Mortos de amor. Intoxicado pelo orgulho, pelo egoísmo. Milhões de almas que aqui na Terra existem na erraticidade, que viveram, que estiveram aqui no corpo físico e que na erraticidade não sabem ainda que passaram aqui pela Terra. Levam uma vida como se nada tivesse acontecido. Mal atinando elas a capacidade que possuem. O que já aconteceu com elas? Há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso, e renascem nele novamente, através da reencarnação. Qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo, mas ignorando a realidade. Recapitulam individual e coletivamente na erraticidade, lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais que são herdeiras. Os dons celestiais que são herdeiras. As capacidades, os atributos. Aliás, os atributos não, porque os atributos significa aquilo que conquistamos
mas ao mesmo tempo faz parte dos dons também, porque é óbvio, nós batalhamos, lutamos durante o período evolutivo, vamos dizer, desde lá no período das amebas. De lá para cá, nós nos encontramos nesses ensaios. Por que não nos insights? Insights porque uma hora nos encontramos acordado, outra hora dormindo, delirando, recapitulando, planejando, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras. Nós somos herdeiros de dons celestiais, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas. Nós mesmos nos encontramos afastados do santuário de nós mesmos, quando ignoramos todo esse potencial que nós possuímos, toda essa joia que nós possuímos, no terreno movediço da egolatria, inconsequente, é o ego, né? Inconsequente. Agitando-se, é óbvio que nós nos agitamos de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos. Agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos. Mas em guerra arrasadora, nós nos encontramos, independente da guerra civil, independente das guerras externas, nós nos encontramos em guerra íntima. É essa guerra interior. Podemos dizer que aproximadamente 8 bilhões de seres atual reencarnados aqui na Terra, nenhum, podemos dizer assim, encontra-se em paz. Existem aquelas pessoas que crêem que viver em paz é trancar a casa com cerca elétrica para que o cleptomaníaco não invada a sua residência. Tem pessoas que pensam que viver em paz é quando um país derrotou o outro, por isso agora estão em paz. Tem pessoas que acham que paz é ter dinheiro na conta bancária.
Tem pessoas que acham que paz significa saúde física, pois muitas pessoas acham que as pessoas que possuem um câncer e que se trata através da quimioterapia, da radioterapia, esses não têm paz. E na verdade, o que significa paz? Nós podemos dizer que a verdadeira paz é aquela do dever cumprido que trazemos no nosso íntimo, da consciência do dever cumprido, onde você pode botar a tua cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Um dia, uma repórter fez uma pergunta a Chico Xavier. Chico, olha que tipo de pergunta. Chico, o que a espiritualidade tem comentado com o senhor? Olha que tipo de pergunta. Eles já lhe informaram quando o senhor retorna à parte espiritual? Olha que tipo de pergunta. Mas válida também, né? Chico disse mais ou menos assim: bem, minha filha, eu me encontro na condição daquele ser que foi enviado para transmitir uma mensagem. Igual um carteiro, ele não usou esses termos. Igual um carteiro que sai a distribuir os envelopes, né, das cartas em todas as casas. De forma que eu vim distribuir as cartas e estou à disposição do grande chefe. Ainda usou esse termo. Estou à disposição do grande chefe. A hora que ele quiser me chamar, eu estou pronto. Então, a verdadeira paz é a da consciência do dever cumprido. Porque o resto, tudo é momentâneo, é passageiro. Tudo passa, menos Deus, que é eterno. As suas leis são imutáveis. Menos as leis de Deus passam, porque elas são imutáveis. As outras leis mutáveis, estas passam. Dias melhores passam. Dias ruins passam. Dias de depressão, de angústia, de melancolia, de tristeza, de dificuldades, tudo passa. E não maldiz aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus.
pois a doutrina dos Espíritos, na condição de Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, nos consola. Por isso, se alguém me interrogar, você tem medo da morte? Eu sou capaz de dizer, você está se referindo a quê? Porque para mim, que aprendi com o Espiritismo, a morte não existe. Nunca nada morreu. Nada morre. Nunca nada morreu. Nada morre. Apenas obedecemos ou apenas nos encontramos num processo evolutivo e que, mediante esse processo, esses acontecimentos que para muitos significa o fim de tudo, para aquele que tem conhecimento dos desígnios de Deus, são fenômenos naturais. São fenômenos naturais. Faz parte da evolução. Então, nós nos encontramos em guerras arrasadoras interiormente, através dos nossos pensamentos. Porque existem as guerras externas e as guerras externas. As guerras externas e as guerras internas. As internas são as que levam às guerras externas. Por que ainda há guerra externa? Por excesso de primitivismo, de orgulho, de egoísmo, de inveja e de ciúme. Mas nós sabemos que a humanidade toda encontra-se em guerras avassaladoras, né? Em guerras arrasadoras, auto-escravizando-se, se torturando, conforme aqui André Luiz mesmo nos diz, que atinge os dois planos, é óbvio, tanto o físico quanto o espiritual é atingido, porque movimenta-se dos ambos os lados aqueles seres para poder auxiliar aquele estado de ignorância, no impulso mal dirigido da libertação, através de crises inomináveis, de fúrias e sofrimentos. Creio que não há necessidade de esclarecer tanto, de esmiuçar, porque mais esclarecedora que é a própria mensagem é impossível. Ainda mais recitando-a
conforme nós recitamos, levando as pessoas a um raciocínio lógico. Então nós vamos para o próximo vídeo.